Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e a pauta de hoje ainda é a repercussão da Lei 13.964/19, o pacote anticrime, aprovado recentemente, mês de dezembro, que ainda repercute no meio jurídico, como nós falamos, dessa feita agora em face da lei de estelionato. O crime de estelionato. Para tanto, temos aqui o advogado Dr. Agaci Júnior, que vai nos ajudar a entender tão importante temática. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, ainda repercutindo aqui a Lei 13.964/19, o chamado pacote anticrime, que alterou diversas legislações, legislação processual penal, até tipificação penal também em alguns momentos, mas dessa feita vamos aqui refletir junto com o Dr. Agaci Júnior sobre a questão do crime de estelionato. A apuração do crime de estelionato também teve algumas disposições dessa lei recente do mês de dezembro. Temos aqui o Dr. Agaci Júnior, como nós falamos, advogado criminalista, que tem formação também em direito eleitoral, direito notarial. Dr. Agaci, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Dinâmica do Direito. Dr. Nazeu, eu que agradeço por mais essa oportunidade de esclarecer alguns pontos, dessa vez do pacote anticrime, né? E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Quero também cumprimentar todos os telespectadores da TV AD Mossoró. Muito bem, doutor Agaci, já a segunda vez que está aqui conosco. No ano passado, salvo engano, mês de setembro, mês de outubro, ele veio aqui falar sobre a lei de abuso de autoridade. A audiência do programa, doutor, é muito versátil. Nós temos operadores de direitos, pessoas leigas, sociedade geral. Repercutiu, no caso, a entrevista? Muito, repercutiu muito, até porque o alcance é longo através do YouTube, né? Tem também em horários diversos. E algumas pessoas até na igreja, né? Dizem, eu vi o senhor lá no programa Dinâmica do Direito. E eu até... pessoas que não são do meio, mas que assistiram, né? Então isso é muito bom, porque esclarece para a população de modo geral. Muito bem, doutor Agaci é advogado, mas eu admiro o senhor tanto pela sua facilidade de expressão, tanto é que trouxemos o senhor mais uma vez. Nem tanto, que dá um nervosismo, mas a gente tenta passar o melhor para que as pessoas entendam, né? Um pouco do direito. Eu acho até que o direito era para ser uma matéria nas escolas, porque a gente tem que aprender o direito, o seu direito, né, para que você possa viver melhor em sociedade. Enquanto isso não chega, doutor, nós temos programas aqui como Dinâmica, tentando esclarecer, trazer temáticas atuais do direito com a linguagem fácil e acessível. Como a gente falou na abertura, doutor Agaci, teve diversas alterações, disposições do pacote anticrime. Fala um pouquinho, nesse primeiro bloco, da Lei 13.964. Confunde com o projeto de lei Sérgio Moro ou era um projeto totalmente diferente? Não, confunde. Inclusive, o projeto de lei de Sérgio Moro foi mesclado, ele foi mandado para a Câmara e quando chegou na Câmara, ele foi mesclado com o que já havia, que era do ministro Alexandre de Moraes. Então, se juntou um com o outro e aí surgiu esse pacote que foi aí sancionado pelo presidente. Como diz o programa, é muito dinâmico. O senhor me chama aqui da primeira vez, foi o abuso de autoridade, que ainda não estava em vigor, e desta vez também, porque essa lei ela só entra em vigor dia 23, agora próximo. Então, nós vamos debruçar sobre uma lei que vai entrar em vigor no próximo dia 23. Mas é uma lei que ela modifica 14 leis, então assim, ela abrangiu muito mesmo, e nós vamos tentar debruçar sobre algumas delas, né, principalmente sobre a questão do estelionato, né, que mudou, acho que significativamente. Muito bem, doutor. Como a gente falou no início da nossa fala, tem pessoas leigas que nos assistem, e esse conceito estelionato
algumas pessoas não absorvem ou mesmo a mídia passa de maneira equivocada. Doutor Agaci, o que é o estelionato? O estelionato ele está encravado no artigo 171 do nosso Código Penal e interessante que muitas pessoas usam de uma forma pejorativa, né? Quando querem falar mal da pessoa, diz aquele é 171. Então, 171 é a pessoa que engana, e o próprio artigo já diz, né? Que é obter vantagem para si ou para outrem através de algum movimento ardio. Então, assim, de enganar a pessoa para obter alguma vantagem, para você ou para outra pessoa. E isso é muito comum na sociedade, mas é confundido também com outros crimes. E eu acho que aí essa lei ela tentou separar o joio do trigo. Mas, na verdade, eu acho que foi um pouco prejudicial, na verdade. E aí, eu vou tentar esclarecer o que se pode acontecer com o estelionatário antigo e esse novo. Né? Que, na verdade, essa nova função, vamos dizer assim, que a lei trouxe. Muito bem, doutor. Essa questão do ardil, eu acho que é o ponto central dessa tipificação. Tem que ter algum elemento, algum engodo para que a vítima seja, no caso, lesada, é isso? Na verdade, é um crime que é difícil de configurar ele. Por quê? Porque ele tem suas nuances. O que acontece hoje? Você, por exemplo, faz um negócio com uma pessoa e hoje no Brasil se usa muito cheque pré-datado. Você dá, vamos dizer que você compra um terreno, um lote, alguma coisa, e você faz o negócio, dá, vamos dizer, 4 cheques para 4 meses para frente. Isso é uma prática que só tem no Brasil, não vale salientar. E aí, o primeiro cheque entra, compensa, o segundo cheque compensa, o terceiro e quarto não compensa. Então, a pessoa vai tentar receber esse cheque e a pessoa diz que não paga, que não pode. E a pessoa, muitas vezes, quem foi lesado, vai à delegacia e ali era instaurado o inquérito pelo artigo 171, que é o do estelionato. O que não cabe, na verdade, isso é uma cobrança que tem que ser feita através de execução, cheque até 6 meses ou uma cobrança ordinária depois. Então, assim, se confundia muito. Hoje, o que é que você vai fazer? Você vai na delegacia, quando chega lá, nesse caso, o delegado de pronto ele já vai dizer que não, que tem que cobrar através da justiça numa ação civil, mas se for, por exemplo, esse caso sim, de estelionato, você está no banco, isso é muito comum, principalmente para os mais idosos. Você está no banco, coloca seu cartão, a pessoa vai querer lhe ajudar, ajudar entre aspas, né? E troca o seu cartão, consegue a sua senha, e ali ele faz empréstimo, saca e faz todo tipo de trambicagem, vamos dizer assim. E aí, esse sim é configurado do estelionato. Então, agora veja bem, hoje, se você for na delegacia, a polícia é obrigada, entre aspas também, porque o delegado, ele deve apurar. Já hoje, a partir do dia 23, com a nova lei, e eu acho que isso foi prejudicial, não tenho certeza, por exemplo, uma pessoa, aconteceu isso, de trocar o cartão, o delegado disse, não, isso aqui realmente, eu acho que é um crime de estelionato. Então você vai ter que ir procurar um advogado para entrar com a queixa-crime. Antes não, antes a polícia ia lá, investigava e o inquérito iria direto para a justiça. Hoje não, a partir do dia 23. Você vai ter que contratar um advogado para entrar com a queixa-crime. Então eu acho que prejudicou realmente, principalmente os mais pobres, né, os mais carentes. Agora, se isso for feito contra criança, adolescente, velho ou entidade pública, aí sim, aí a Polícia Civil vai investigar. Então, assim, para quem é idoso, acima de 70 anos, salvo engano, aí sim, aí a polícia é obrigada a investigar. Então, não entra nesse rol. Continua como estava. Realmente, doutor, essa tipificação penal tem muita relevância no sentido do Estado tentar coibir. Inclusive, temos delegacias especializadas na temática, com toda uma estrutura, para ver. Aqui em Mossoró, no caso, nós temos a Delegacia de Defraudações, é isso, doutor? Temos sim, temos a Delegacia de Defraudações, que aqui no Alto do São Manuel, inclusive o advogado doutor Vieira, uma pessoa muito diligente, e eu tenho certeza que você chegando lá, ele vai saber se configura ou não e vai lhe esclarecer. Essas delegacias especializadas, elas vão ter, nesse primeiro momento, mais condições de lhe orientar.
Mas assim, a lei vai entrar em vigor dia 23, acredito que vão bater a cabeça um pouquinho nesse começo, mas é normal. Mas, basicamente é isso. Se você foi vítima do crime do 171, que é de estelionato, você agora vai ter que contratar um advogado, ou ir na Defensoria Pública, se você não tiver condições de pagá-lo, vai ter que contratar um advogado e entrar com uma ação, a gente chama de queixa-crime, você vai ter que movimentar o judiciário, que antes não precisava. Você iria direto na delegacia, o delegado já fazia tudo isso. Hoje não, o delegado não vai ficar de mãos atadas até que você faça uma queixa-crime para que a polícia possa se movimentar, o Ministério Público, a polícia. O fato delas estarem assoberbadas de trabalho, a Delegacia de Defraudações, você acha que foi algum impulsionador dessa lei, desse alterar os dispositivos referente ao estelionato, doutor Agaci? O Legislativo hoje vê que ele acha que... realmente nós estamos assoberbados de presos nas cadeias. Não é porque nós temos muito preso, é porque foram feitas poucas unidades prisionais. Então, assim, realmente, isso aí é uma política de desencarceramento. A verdade é essa. Eles querem desencarcerar. Então, eu acho que esse foi um dos motivos para que diminuíssem, vamos dizer assim, realmente está assoberbado tanto a justiça como a autoridade policial. E isso aí é uma das ações que o Legislativo tem feito para diminuir esse encarceramento, já que é um crime que não é usado a força, não é usado violência. Então, eles acham que é de menor potencial ofensivo, por isso tem que ter mais um cuidado. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Agaci Júnior, advogado, criminalista, refletindo um pouquinho sobre a Lei 13.964/19, que foi chamada de Lei do Pacote Anticrime, em face da lei do crime de estelionato. Então não sai daí, vamos continuar nos debruçando sobre tão importante temática. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui junto com o doutor Agaci Júnior, refletindo sobre a Lei 13.964/19, que foi chamada de Pacote Anticrime, uma lei que alterou diversos dispositivos, 14 outras leis, leis processuais, penais e tipos penais, como a questão do crime de estelionato, que estamos aqui refletindo especificamente. Doutor, vamos ter que usar alguns termos técnicos agora para o pessoal entender, mas antes era uma ação pública incondicionada. Isso. E hoje é condicionada. Me ajude a refletir. Eu sei que são termos técnicos, mas acredito que o senhor pode nos ajudar. A ação pública incondicionada, ou seja, ela não depende de representação, nem tampouco você pode desistir dela. Ela é incondicionada, ela é uma ação do Ministério Público. Aí o Ministério Público é quem vai avaliar se a ação morre ou se a ação continua. Então, ela é incondicionada. Já agora, com o advento da Lei 964, agora de 24 de dezembro de 2019, a Lei Pacote Anticrime, ela é condicionada à representação. O que é isso? Você vai ter que representar contra a pessoa que cometeu um estelionato contra você. Então, é o seguinte, você sofreu um estelionato, você vai ter que entrar com uma ação, buscar provas. E assim, ao meu ver, ficou dificultoso. Por quê? Porque você vai ter, para entrar com uma ação, você tem que ter prova, ter um lastro probatório. E o que é que pode acontecer? Você entra com uma ação dessa, num caso desse que eu falei que não é estelionato, e aí a pessoa é absolvida. E ela pode entrar com uma regressiva contra você por danos morais. Então, assim, você tem que ter muito cuidado agora. Não, fulano praticou um estelionato contra mim, eu vou entrar com uma ação contra ele. Você vai entrar, mas aí existem alguns dispositivos que são perigosos para as pessoas que entram com uma ação dessa sem ter a real certeza. No caso que eu já citei aqui, que você foi lesionado no banco, trocaram sua senha, alguma coisa desse tipo, você tem que buscar provas junto ao banco. O advogado, ele vai tentar ir se você tiver o seu advogado, ele vai com você, ele vai dizer os meios para você conseguir oficiar o banco, oficiar quem quer que seja. Às vezes o Correios, acontece muito isso. Então, assim, você agora vai ser mais trabalhoso para você e talvez mais caro,
porque você vai ter que contratar um advogado, a não ser que você use, como eu disse, a Defensoria Pública, que é complicado porque ela é muito assoberbada. Doutor, instituições financeiras, infelizmente acontece muito a questão de empréstimos, muitas vezes até fraudulentos. Em alguns casos, as instituições grandes não têm certo controle e acabam elas mesmas também sendo vítimas, não apenas o aposentado, por exemplo, mas muitas vezes até a própria instituição financeira. E eu acredito que eu perguntando para o senhor, será que vai ter que mudar um pouquinho o entendimento? Elas praticamente obrigavam o aposentado, o cidadão, a prestar queixa, fazer um boletim. Olha, a gente tenta consertar a situação, mas eu quero o chamado BO. Será que agora vai mudar esse tipo de posicionamento, esse tipo de política, doutor? Porque você fazer uma queixa-crime, você obrigar uma pessoa a contratar um advogado, será que essa política vai... Eu acho até que ficou pior, porque o banco, ele já exigia um BO para começar a investigação interna, administrativa, agora vai ser pior, ele vai dizer o seguinte, que você tem que contratar um advogado e entrar com uma ação, uma queixa-crime, para que ele possa agir. Mas nada impede, veja bem, nada impede que você tenha esse ressarcimento pelas vias cíveis. Você pode contratar um advogado para que ele cobre ao banco, porque é o seguinte, o banco não é o estelionatário. O banco foi vítima, como o senhor disse. Mas o banco, ele tem que ter meios de evitar que o cliente passe por esse constrangimento. Então, assim, o banco é corresponsável. Se houve essa brecha e foi dentro da agência bancária, provavelmente o banco será responsabilizado. Porque muitas vezes a pessoa vai para a delegacia, mas o ideal é que a pessoa pense no seu ressarcimento, né? No constrangimento que você passou, até financeiro. Às vezes, o salário para você, a sua mantença para um mês. E aí você perde aquele dinheiro e fica a ver navios, passa até necessidade. Então, tudo isso aí, o banco será corresponsabilizado. Juntamente, aí nada tem a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o crime, outra coisa é a responsabilidade civil. Então, se você sofreu estelionato e não quiser entrar com uma ação a queixa-crime, mas a ação civil você pode e deve entrar. No caso específico, a tendência, pela nossa conversa, doutor Agaci, é que o estelionato migre de uma seara criminal para a seara cível. Eu acho que o advogado, ele, ao invés de querer ir para uma delegacia com o cliente, ele vai querer ir para um magistrado cível e já tentar um ressarcimento. É verdade. Nós, como advogados, você sabe que nós trabalhamos e vivemos disso. E muitas vezes, eu estou falando financeiramente, mas nós trabalhamos, não visamos só o financeiro, também nós visamos o que a população precisa. E muitas vezes eu faço pro bono. Pro bono é quando você faz de graça, quando eu vejo uma situação delicadíssima, até de irmãos da igreja aconteceu. Mas não tenha dúvidas que o ressarcimento financeiro vai ser muito mais proveitoso e eu tenho certeza que vai diminuir essa perda, esse abuso que você sofreu. Porque aí vai ressarcir. Você não vai receber só o dinheiro que você foi lesionado. Você deve ter aí, receber danos morais, que muitas vezes o juizado especial aqui em Mossoró chega na média de R$5.000. Então, o dinheiro que você recebeu, mais os danos morais que você sofreu. E isso, entendo eu, que é o que o Congresso quer que a população veja, que não é prender, é tentar resolver com o corresponsável, que são agências bancárias e outros tipos de comércio. Então, vai desencarcerar, vai diminuir a população carcerária. Por outro lado, quando chegar na delegacia, o delegado vai dizer, olha, você pode buscar, eu não posso fazer nada, mas você pode buscar na seara cível um ressarcimento. Muito bem, doutor. A ação pública, doutor, cabe em algum momento arrependimento ou depois que ele fizer a queixa-crime, ele já não pode mais se arrepender? Olha, depois que ele fizer a queixa-crime, que o Ministério Público tomar para si, ele não pode mais. Então, por isso eu digo, tem que ter cuidado, porque ainda que ele não vá mais, não participe mais dos atos processuais, o processo vai continuar e a pessoa que foi denunciada, vamos dizer assim, ela pode sim entrar com uma ação. Então, assim, você não,
depois que você entrar, você não pode mais sair. E aí você tem que ser bem orientado pelo seu advogado. Olha, os riscos são esses, porque o advogado ele nem pode garantir que você vai ganhar, isso é até proibido pelo Código de Ética, nem pode dizer que você vai perder, porque aí o advogado realmente seria muito pessimista. Mas há riscos e ele tem que deixar isso bem claro para o cliente. O ideal é que vá para a seara civil para buscar um ressarcimento, porque aí se não tiver ressarcimento, você não perdeu nada, não pode ser penalizado. No caso, os colegas advogados que estão nos assistindo, doutor, acho que é interessante um termo também de declaração dos fatos. Acho que é isso é interessante a gente reportar o que o cliente disse e mandar ele também escrever para não ter alguma surpresa desagradável, hein, doutor? Eu acho que, para quem é o advogado que é muito diligente, é bom para guardar com ele, mas assim, já foi decidido pelo STJ que o advogado ele não é responsável, porque ele é um instituto de meio, não de fim. Então, assim, o que ele escreve lá, entende-se como que a pessoa, o cliente, passou para ele. Então, assim, ele não pode ser responsabilizado, a não ser que seja uma coisa gravíssima e que ele tenha inventado, não tenha procuração. Mas se há uma procuração de transigir, quando eu assino aquela procuração para o advogado, eu estou dizendo assim, o que você disser foi o que eu disse. Então, o advogado talvez não seja mais, por uma questão de diligência, né, de cuidado, sempre é bom fazer principalmente mudando aqui um pouquinho na seara trabalhista, né, que agora você pode sofrer sucumbência. Muito bem. Doutor, ainda nesse bloco, essa alteração, a gente está tocando desde o primeiro bloco essa questão do advogado. De certa maneira, não fere o princípio do acesso à justiça, impor uma queixa-crime, impor contratar um profissional, não fere talvez algum princípio constitucional, doutor? Não, eu creio que não, até porque existem várias leis que só andam com representação. É o caso da injúria. Você fala que alguma pessoa cometeu crime ou fala que alguma... Então, a difamação, elas só andam se houver uma queixa-crime. Então, assim, já existe no nosso rol diversas leis e artigos que tratam das ações condicionadas à representação. Então, acredito eu que não fere, dificulta, vamos dizer assim. Foi ruim porque dificulta, principalmente para a população mais carente que não está englobada nesse rol dos idosos. Os idosos não precisam, volto a afirmar, os idosos sim, eles podem ir à delegacia, que o delegado vai ter que começar uma investigação. Se for adolescentes, jovens, crianças, se for incapaz, né? Se a pessoa for incapaz, como deficiente mental e etc. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Agaci Júnior, ele que é advogado criminalista, está nos ajudando a entender o pacote anticrime, a Lei 13.964/19, no tocante especificamente ao crime de estelionato. Vamos continuar refletindo sobre a temática, entender tão importante assunto, tão importante alterações. Então não saia daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Agaci Júnior, advogado criminalista, para entender um pouquinho sobre o pacote anticrime, aprovado recentemente no mês de dezembro, a Lei 13.964, alterou diversas leis, inclusive institutos, dispositivos penais, como é o crime de estelionato. Dr. Agaci, inquéritos antigos ou processos já em andamento, são tocados pela essa questão da queixa-crime? Tem alguma alteração, doutor Agaci? Olha, os processos antigos, esses continuam como estão, porque a lei, ela é ex nunc, é uma linguagem técnica, né? Ela é daqui para frente, mas há uma previsão que diz o seguinte, que na lei penal, ela pode retroagir só para beneficiar. Então, assim, se o advogado vê que há alguma benesse para o seu cliente, está sendo aí acusado de estelionato, se houver alguma benesse, e aí eu não sei se há, porque eu não debrucei ainda 100% sobre a lei, ela é muito extensa,
ela mudou, foram 14 leis mudadas. Nesse caso específico aqui, que não mudou a lei, somente esse dispositivo aí, que é acho que é o inciso 5º da lei, do artigo. Mas, se houver alguma benesse, ele pode sim usar essa prerrogativa de voltar a lei para ajudar o seu cliente. Mas fica tudo como está. Quem já estava, continua respondendo, aí até o fim, para saber se é culpado ou não. Só para exemplificar, doutor HC, eu sou, exemplo, advogado de um réu de estelionato. Eu posso pedir ao magistrado para oficiar, para intimar a vítima, saber se ela tem interesse em prosseguir, se ela, a questão da anuência dela, de alguma maneira, é possível? Olha, veja bem, não é possível, vou dizer por quê. Porque quando essa ação está já em andamento, ela passa a ser incondicionada quando o Ministério Público traz para si. Então, assim, o Ministério Público estando já na lei, você é condicionado para começar, mas para terminar, não. Aí o Ministério Público é quem vai ditar, né? Vamos dizer assim, agora a ação é dela, é como se não fosse mais daquela pessoa. Entendeu? Então, realmente ele não tem como desistir no meio do caminho. Os antigos, né? E os novos têm o poder podem decidir se querem entrar ou não, mas depois que entrar também, que o Ministério Público começar a atuar, e não. Muito bem, doutor HC aqui, dominando a temática e de maneira muito brilhante, com muita propriedade, está nos ajudando a entender aqui. Doutor, a tendência natural é que o crime de estelionato, como a gente falou no segundo bloco, migre para a seara civil, então a demanda nas delegacias vai diminuir. Talvez delegacias com defraudações, especializadas em defraudações, a tendência é elas se adaptarem, mudarem a temática, doutor? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que na delegacia especializada de defraudações é muito comum, né, esse tipo de crime. É um dos crimes mais comuns que se vê hoje, tocante ao crime que engana as pessoas. Então, esse crime, ele realmente deve ter uma diminuição aí, eu acredito, de mais de 50%. De denúncias, porque hoje você não pode mais denunciar, você vai ter que entrar com a queixa-crime. O que vai acontecer? A pessoa vai chegar na delegacia, olha, eu fiz um negócio com uma pessoa, a pessoa me enganou, eu disse, olha, isso não configura, mas você vai ter que entrar com a queixa-crime. Aí a pessoa vai para o advogado vai olhar, ele vai dizer, não, aqui não configura não, se você entrar, você talvez seja processado. Mas assim, vamos para a seara civil, que lá a gente consegue resolver. Então, assim, a execução há todo um leque de ferramentas para você tentar conseguir resolver seu problema. Agora, se você foi lesado, enganado, o conto do vigário, não sei se você já ouviu falar, mas é muito comum, a pessoa chega e diz, olha, isso é um dos contos, desses tipos de crime, né? Chega e diz, olha, eu ganhei aqui esse valor na lotérica agora e eu preciso receber ali. Você segura para mim aqui minha bolsa e me dê R$1.000 para eu saber se você não vai sair com a bolsa, não sei o quê. Então, assim, as pessoas querem a vantagem, o ser humano é tendencioso a querer uma vantagem. Então, isso sim é estelionato, você foi enganado. E aí é o chamado conto do vigário, ou mesmo aquele do banco, ou o empréstimo fraudulento. Esse sim você pode entrar, que não vai ter problema nenhum. Muito bem. Doutor HC também é especializado em formação em direito do consumidor, doutor HC. Agora, puxando um pouquinho a questão dessa seara, na seara civil, no tocante a direito do consumidor, existe o ônus da prova em favor do consumidor. Então, acho que é até mais fácil de configurar o crime de fraude, de estelionato na seara civil. É isso, doutor HC? Não tenha dúvidas. Não é que vai configurar o estelionato lá. Lá você vai buscar ser ressarcido de um dano que você sofreu. O estelionato fica realmente para a seara penal. Mas o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor diz que se você foi lesionado e você entrar com ação, quem tem que provar que você não foi lesionado, aí é o artigo, a inversão do ônus da prova, que o doutor Nazil estava falando, é exatamente isso. Aí a instituição vai ter que provar diante do juízo que não houve. Então, assim, é muito cômodo e bom, e já avisando isso, porque a gente chama de hipossuficiência, ou seja, uma empresa que é dona de bilhões de reais contra uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, tem que haver iguais para os iguais e desiguais para os desiguais. Então, assim, a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90,
acho até que ela precisa ser ainda remanejada, mas é uma lei muito boa, é uma lei que ainda atende e eu tenho certeza que se o jurisdicionado precisar e entrar para ser ressarcido, dificilmente ele não será. Muito bem. Na seara criminal, no caso, a vítima teria que trazer já alguns elementos probatórios, já para trazer para o judiciário, doutor. Mas se precisar, por exemplo, de uma filmagem, de algo que só a instituição financeira tem, o advogado na queixa pode pedir ofício do judiciário, determinações judiciais? Não tenha dúvida, acho que até que é um dos primeiros atos do advogado vai ser mandar oficiar a instituição financeira, nesse caso, né, sendo dentro das agências. E aí tem estudo da grafia, que aí ele pode pedir também, saber se foi a pessoa que assinou. Então, assim, na seara cível, agora, o advogado não pode pedir direto à agência bancária, e aí é onde está o X da questão. Ele pode até pedir, mas eu já pedi, eles não dão. Eles se negam, só judicialmente. Então, como é que você vai pedir judicialmente? Para provar um estelionato. Aí você vai ter que entrar com a queixa-crime. Então, assim, há uma barreira, a lei trouxe essa barreira, eu acho que foi prejudicial para a população, porque realmente a maior parte das acusações de estelionato não iam à frente, não obtinham êxito, porque não eram realmente estelionato. Mas aqueles poucos que eram, vão ser prejudicados hoje, porque vão ter que gastar ou ter dificuldade de ir na defensoria para tentar prová-lo. Na seara civil não, é bem mais comum, e se for até 40 salários mínimos, você pode ajuizar direto no juizado especial, que é dinâmico, é rápido e se resolve rápido a questão. No tocante a quem não tem como contratar um advogado, doutor Agaci, tendo que ir para a Defensoria Pública, eu acredito que essa instituição também não está preparada para suportar essa clientela, essa demanda. É verdade. A Defensoria Pública, imagino que hoje no Rio Grande do Norte, nós temos, segundo dados da OAB, nós temos mais de 6 mil advogados. E mesmo assim, ainda você tem uma certa dificuldade de encontrar um advogado para resolver uma causa sua, alguma coisa. Imagina a Defensoria, aqui em Mossoró, que eu acho que, salvo engano, são 5 defensores para uma população de 300 mil habitantes. Então, assim, se houver a demora, com certeza não vai ser em razão de um trabalho ruim da Defensoria, é porque realmente eles são assoberbados. E aí há o problema da prescrição, dependendo do tempo que ele levar para dar entrada, para resolver, talvez prescreva. Então, assim, a Defensoria é uma ferramenta essencial, porque quem não pode pagar tem a Defensoria, mas há esse empecilho de são poucos para muitos. No caso, acredito, doutor, que muita gente vai ser lesada, vai continuar tendo prejuízo, e eu acredito que muita gente também vai desistir e deixar para lá. E essa é a intenção, viu? Essa é a intenção do legislador, é você desistir, não deixar para lá, mas usar, como eu disse, a via cível. E isso vai ser muito comum. Você não vai perder o dinheiro, mas a primeira coisa que a pessoa fazia, corria na delegacia. E aí chegava lá, fazia um BO, a polícia ia investigar. Depois, aí alguém chegava e dizia, para você receber, você tem que entrar na justiça. Porque assim, uma coisa é ação penal, você não recebe, você não é ressarcido de nada. E as pessoas achavam que sim, que eram ressarcidas. Não, você tem que entrar com uma ação cível para receber o seu dinheiro de volta. Muitas vezes o banco, quando via que realmente houve, ele administrativamente já devolvia seu dinheiro. Mas você não tinha ressarcimento moral do dano. E se você entrar na seara civil, você vai ter esse ressarcimento. Mas realmente vai dificultar, as pessoas vão desistir, como o doutor Nazeu disse, vai chegar na delegacia, vai receber um não, vai embora. Muitas vão perder no primeiro momento, até que haja mais programas como o seu que tentem esclarecer. Muito bem, né? Só mais uma vez focando e ressaltando essa questão da seara criminal, a multa que o juiz criminal aplica não vai para a vítima de forma alguma, né? Não, vai para o sistema penitenciário, para melhorar o sistema penitenciário. Se você não tem ressarcimento no âmbito de dano na seara criminal ou penal, só na cível. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Agaci Júnior, tentando entender aqui
nos adaptar ainda, todos os operadores de direitos. Nós somos impactados, doutor HC, por essa lei, o pacote anticrime, que é a Lei 13.964/19, alterou diversos dispositivos, inclusive 14. A questão, o senhor focou aqui 14 leis? 14 leis foram modificadas. E aí nós passeamos, a lei de improbidade, foi de execução penal, Código Penal, Código de Processo Penal, e algumas foram vetadas pelo presidente Bolsonaro, outras não, até estão polemizando aí com o juiz de garantia, né? O que, ao meu ver, é bom, mas foram 14 leis que foram modificadas. Muito bem, então permaneça conosco, vamos entender essa temática aqui, as considerações finais com o Dr. HC Júnior no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com o Dr. HC Júnior falando sobre a Lei 13.964/19, o pacote anticrime, com repercussão em 14 leis, leis processuais, leis penais e especificamente tratamos sobre a repercussão no crime de estelionato. Se você chegou agora, perdeu o programa, não fique chateado. Semanalmente, Dr. HC, nós publicamos no YouTube, nós temos um acervo de mais de 100 episódios, pessoas com competência, como o Dr. HC Júnior, advogados, promotores, magistrados, sobre os diversos assuntos jurídicos do nosso país, da nossa legislação. Dr. HC, vamos já para as considerações finais a respeito sobre a lei do estelionato, mas eu não podia deixar o senhor passar sem falar um pouquinho sobre o juiz de garantias, essa recente decisão de Dias Toffoli de suspender por 6 meses. Semana passada nós trouxemos o doutor Djackson, nos debruçamos sobre a temática. Nós achávamos que no final do mês, janeiro, já ia passar a viger, mas me ajude aqui a entender porque o ministro teria suspendido por mais 6 meses. Doutor Djackson, a quem eu saúdo, excelente advogado, e deve ter se debruçado muito mais do que eu sobre essa parte aí do pacote anticrime, mas basicamente aconteceu que dia 23, agora a lei anticrime, a 964, agora de 2019, entra em vigor, mas o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele postergou, adiou para que ela entrasse em vigor só daqui a 6 meses. É interessante que ele, nesse caso, ele adentra as funções do legislativo, né? Coisa que a gente não via acho que está se tornando costumeiro. Mas o juiz de garantias, ele basicamente, o doutor Djackson, eu até assisti o programa, com muita propriedade nos disse o que seria. É um juiz que existe o juiz que vai fazer toda a instrução, o delegado manda a instrução para ele, e aí ele vai fazendo as audiências, e no final, com as provas que foram colhidas, e com tudo que foi apresentado no processo, vem um juiz que nunca viu esse processo, que não foi contaminado, a gente não chama isso no meio jurídico, mas não é contaminação, é que não é isento, vamos dizer assim, é um juiz isento de qualquer conhecimento do processo. Então ele vai pegar esse processo, vai analisar, sem nenhum amor, né? Tecnicamente, que acontece muito isso, nós somos seres humanos e ao longo do processo, muitas vezes a defesa é muito boa ou a acusação é muito boa e você tende você que estava ali naquela guerra, né, vamos dizer assim, nos tribunais, e o juiz de garantia não, ele é isento, ele não tem nenhuma ligação com o processo e isso é muito bom. E aí ele vai julgar com base nas provas que foram colhidas, né, e dos depoimentos. Dias Toffoli, ministro, foi provocado, acredito, pela Associação de Magistrados Federais, a JUF, foi provocado e disse que o judiciário não tinha condições de atender essa demanda, porque tem comarca que só tem um juiz. Então teria que fazer um rodízio. Por exemplo, citando um exemplo aí, que eu não sei se é assim, mas comarca de Almino Afonso, aqui no Rio Grande do Norte. Aí teria que o juiz de Patu, no final, julgar. Então, essa complexidade,
eu chamo o Brasil de um país baleia, que se movimenta lentamente por ser muito grande, né? Então, é difícil você realmente estar lá. Agora, também eu acho que o prazo dele foi longo por demais, porque eu acredito que 60 dias já dá para o judiciário, porque só são 19% das comarcas que não tem 2 juízes. E o judiciário é um poder que ele é muito bem assessorado, ele é um dos poderes no Brasil hoje que demandam a estrutura necessária. O judiciário hoje é muito bem estruturado. Então eu vi assim um exagero, 6 meses para... Eu, inclusive, acho que esses 6 meses é para que se tentem derrubar o juiz de garantias. Eu não é que é para se colocar em prática, mas só o tempo dirá, pode ser que eu esteja fazendo aqui um juízo de valor equivocado, mas eu acho que foi realmente que o ministro Dias Toffoli tentou. Foi uma decisão salomônica. Por quê? Porque ele já não, se eu não salvo engano, ele não estará mais na presidência do STF nessa época. Então ele, se eu vou tirar aqui da minha mão, agradou a gregos e agradou a troianos. Muito bem. Doutor, vamos já para as considerações finais. O senhor já externou um pouquinho do seu posicionamento a respeito sobre a alteração em face do crime de estelionato. Sei que a comunidade da advocacia comemorou. A maior parte dos colegas que eu conheço, doutor, o senhor pode falar pelos seus colegas, a maior parte comemorou porque, havendo necessidade de queixa-crime, com certeza mais demandas criminais nesse sentido. O senhor, eu queria que o senhor falasse, se o senhor pudesse falar como cidadão, que está aí vendo a situação das pessoas pobres, mais carentes, a sociedade em geral, que é a grande massa brasileira, sem grande instrução, e quiser falar como advogado, também fica à vontade, mas me ajuda a entender. Essas alterações, a seu ver, foram positivas? Eu estou no tocante ao estelionato em si. Veja, eu faço uma análise aqui técnica, para que a população entenda. Agora, não resta dúvida, se eu tivesse outro programa que talvez fosse direcionado à OAB, os advogados, eu talvez fosse dizer que foi bom para o advogado, né? Porque realmente a procura vai ser maior. Mas eu acho que não vai mudar tanto. Por quê? Porque a maioria das pessoas que são lesionadas nesse sentido, elas procuravam a delegacia e não vão ter condições de ter elas vão procurar o advogado para entrar com a queixa-crime, mas não vão ter condições de pagá-lo. Ou se o advogado for muito barato, seja muito aquém, ele está evitando. Então, assim, eu não vejo como o advogado ser beneficiado assim tão exorbitantemente com isso. Pode ser que uma ação ou outra. Mas quem já tem um certo conhecimento já ia para a seara civil. Não, fui lesado, eu não vou nem em delegacia. Quem já tinha um conhecimento ia atrás da reparação, da reparação monetária, né? A gente chama pecuniária, que é dinheiro. E não atrás de confusão, vamos dizer assim. Mas, geralmente, é isso que eu digo, por isso que eu acho que agora as pessoas vão se conscientizar mais. Talvez seja até melhor para o advogado, aquele que trabalha na seara civil, claro. Eu trabalho nas duas, eu vou ser beneficiado, talvez, de um jeito ou de outro. Mas eu acredito que não vai haver essa demanda de uma hora para outra para que se faça queixa-crime, um crime de estelionato. Até porque o advogado tem que orientar que tem muitos casos ali que não são, que não cabem. Mas aí talvez puxe para esse lado. Eu não acho que foi prejuízo nem ganho exacerbado para ninguém. Vai diminuir, talvez, a população carcerária. Isso aí sim, vai ter uma barreira agora e provavelmente vai diminuir, que eu acho que isso é o legislativo queria realmente. Muito bem, estamos aqui finalizando a nossa conversa com o Dr. H.C. Júnior, advogado que atua na área criminal, consumidor, notarial, direito eleitoral. Ele e a sua equipe aqui com o Dr. Diego, o Dr. Djax, tem nos ajudado, tem sido parceiros aqui do Dinâmica do Direito, excelentes profissionais aí do caso da banca, junto com os seus colegas. Dr. H.C., em nome da TVAD, em nome de toda a equipe, em nome do pessoal de casa, nós fomos enriquecidos, agraciados. O meu muito obrigado. Fica aberto às considerações finais. Eu que agradeço. Quero mandar também um abraço para os colegas
advogados que devem assistir, ao meu colega Diego Tobias, que faz parte da nossa banca, Joel, Dr. De Jackson não, na verdade eu trabalhei com ele na Procuradoria de um órgão do Estado, mas conheço a pessoa excelente, assisti o programa, assiste os programas, a Dinâmica do Direito, tenho aprendido aqui, inclusive. Quero agradecer a todos e me colocar à disposição para as vezes que o seu programa e o senhor Dr. Nazil nos procurar, estaria à disposição, sem dúvida nenhuma. Muito bem, doutor Agaci, com muita propriedade, com uma linguagem fácil, acessível. O advogado tem que falar, né, gastar o seu latim, doutor, no judiciário, nos tribunais, tentar ali, mas realmente para a população em geral, para o povão entender, no caso, temos que ter uma linguagem fácil e o senhor, com muito brilhantismo, conseguiu fazer esse assunto recente, atual, de maneira muito solúvel para a população absorver. Você que esteve conosco, meu muito obrigado por permanecer mais uma vez com Dinâmica do Direito. Vamos ter os eventos, os cultos, mas semanalmente você tem um encontro com a gente, com assuntos relevantes no meio jurídico, com pessoas assim do naipe aqui do Dr. Agaci Júnior, que tem abrilhantado a advocacia em Mossoró, em região. Permaneça conosco com a programação e até o próximo momento, mais um Dinâmica do Direito. Que Deus abençoe a todos.